Ó Deus, o Senhor tem falado com esta igreja. O Senhor tem derramado do Teu Espírito Santo sobre este povo. A glória do Senhor é sobre esta igreja. E nessa noite nós temos a plena confiança. O Senhor mais uma vez se manifestará de forma poderosa. Abrimos o nosso coração nessa noite, sem reservas, para receber, ó Deus, aquilo que a Tua palavra tem para nós. Queremos sair daqui, dessa noite, não da forma como entramos, mas sair daqui, ó Deus, com esta ferramenta em nossas mãos. Sair daqui, ó Deus, avivados pelo Teu Espírito. Sair daqui, ó Deus, transformados pelo poder da Tua palavra. Senhor, nós nos submetemos a ela agora. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade nesta hora para falar. Nós estamos aqui, Deus, submissos à Tua vontade. Estamos aqui, Deus, submissos à Tua direção, ao agir daquilo que o Senhor quiser falar e fazer nesta hora. Nós oramos e abrimos o nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Você pode sentar no seu lugar, em nome de Jesus. Queremos agradecer a presença dos nossos visitantes essa noite. Você que nos dá o prazer da sua presença. Aqui não é da Igreja da Paz, é de alguma outra igreja evangélica, mas está aqui conosco. Você é muito bem-vindo nessa noite. Amém? Você que nos acompanha também pelo nosso site, que Deus te abençoe, que a mesma unção que está sobre este lugar, e seja sobre a sua casa, ou aonde você estiver acompanhando essa mensagem agora. Você que vai ouvir também durante toda a semana ali, que essa mesma glória se manifeste e se renove sobre a sua vida, mais uma vez, no momento que você estiver ouvindo essa mensagem. Amém, igreja? Quero que você abra a palavra do Senhor comigo em Salmos de número 51, capítulo 51, versículo 17. E eu quero aqui nessa noite dar continuidade, né, a mais um ponto, não sei se vai ser novamente uma trilogia, né, pastor? Né? Não sei se vai ser mais uma vez uma trilogia dessa mensagem, mas eu quero nessa noite falar com os irmãos novamente sobre esse tema. Não deixe a chama se apagar. Amém? Não deixe a chama se apagar. Você abre aí em Salmo de número 51, versículo 17 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Amém, querido? Esse texto de Salmo de número 51, você tem aqui um momento muito especial de alguém muito especial, de um homem que a Bíblia aponta, um homem segundo o coração de Deus. Né? A Bíblia fala de Davi, esse jovem que ainda na sua mocidade era um homem que tinha tempo com Deus, era um homem que gastava um tempo da tua vida na intimidade, na adoração. Você tem Davi como um grande poeta da palavra do Senhor, vários salmos, tantos cânticos aqui que foram escritos, poemas escritos, cantados no seu momento a sós com Deus, no seu momento de intimidade. De repente, enquanto apacentava as ovelhas do seu pai, Davi ali de repente debaixo de uma árvore, adorando ao Senhor, contemplando os feitos do Senhor e declarando tantas coisas. A vida de Davi foi assim. Nos momentos de dificuldade, nos momentos de tribulação, Davi tinha um louvor, Davi tinha um poema a escrever, Davi tinha um coração incendiado por paixão pelo Senhor. Mas aqui, nesse momento, nesse Salmo 51, é o momento onde você vê esse homem cheio de Deus, um homem que ainda na sua mocidade enfrentou um gigante, e pelo poder de Deus, não foi pela sua habilidade, não foi só pela sua boa vontade, mas pelo poder de Deus, ele venceu esse gigante e trouxe glória ao povo de Israel. Ainda que na sua mocidade conquistou tantas guerras para o povo de Israel, não perdeu nenhuma. Mas aqui nós temos um momento da história de Davi,
desse homem segundo o coração de Deus, esse homem com o coração incendiado por Deus, a gente tem aqui um momento da história onde essa chama começa a se apagar na vida de Davi. Um momento da história onde Davi já está no palácio reinando. A Bíblia diz que enquanto os reis saíam para a peleja, enquanto os reis, na época em que os reis iam pelejar, iam guerrear pelo seu povo, o rei Davi permaneceu no palácio. Davi não foi. A chama daquele guerreiro que ia, que fazia, que conquistava, que avançava, parece que aqui nesse texto, nesse momento, começa a se apagar. Davi, não, já somos de repente vitoriosos, pode ir só a tropa, dessa vez eu não vou. A chama já começa a se apagar. Davi tinha um lugar para ele estar e ele não estava lá. Davi tinha que estar cumprindo uma chamada do Senhor e ele não estava lá. Querido, quando você não cumpre o chamado de Deus para a sua vida, escute, a sua chama começa a se apagar. Quando você não está envolvido com a chamada de Deus para a tua vida, com aquilo que Deus te chamou e designou você para viver e ser nesta terra, a tua chama começa a se apagar. Davi não estava onde Deus o chamou para estar. Davi não estava à frente do seu povo batalhando. E a chama dele começa a se apagar. As brechas começam a se abrir. E aí, querido, quando isso acontece, as oportunidades, que a Bíblia diz que o inimigo ele está ao nosso derredor, buscando apenas uma brecha para nos devorar. Davi está ali, acorda tarde, que a Bíblia diz que tarde o Davi levanta. Não basta apenas estar em casa sem fazer nada. Devia estar na guerra com os oficiais, mas ele está em casa. Não está apenas em casa, ele está dormindo e acordando tarde. Não estava nem de madrugada orando, intercedendo pela tropa que estava na guerra. A Davi acorda tarde. E ali, querida, a Bíblia diz que ele andando pelo terraço, ele olha. E ele vê uma mulher. Ele vê uma mulher tomando banho. Aí não me pergunte por que essa mulher estava tomando banho. Não sei se estava na rua tomando banho. Não sei se a casa dela dava de frente para o banheiro onde ela tomava banho. Eu não sei. Só sei que do terraço Davi viu aquela mulher tomando banho. E os olhos de Davi, aquilo que a gente tem aprendido, né? De repente a primeira olhada, né? Não tem como evitar, né? Você está andando na rua, né? O que mais você vê aí é gente com, né, as partes íntimas de fora. Então, você vai no shopping, o que mais você vê é isso. Então, assim, a primeira olhada, né? Não é, poxa, é inevitável. Às vezes não é pecado, né? Você, puxa, viu, né? Olha assim e sai, né? O ruim é quando você, ou já que a primeira olhada não é pecado, né? Você olha, né? Então eu vou, né? A primeira olhada não é pecado, o pastor falou, então eu vou até, porque se eu tirar e olhar de novo, então vai se tornar pecado. Então cuidado, irmão. Davi não fez isso. Davi, puxa, tem uma mulher tomando banho ali, que isso? Deixa eu entrar aqui, né? Olha lá que coisa. Não, Davi não fez isso. Davi de repente olhou, uau, tem uma mulher tomando banho. Deve ter se acomodado no terraço. Deve ter olhado, uau. Servos, tragam para mim um vinho aqui. Deve ter tomado um vinho olhando aquela mulher tomando banho. Querido, Davi não estava onde ele deveria estar, abriu brechas na vida dele, a chama daquele paixão pelo Senhor e pelas coisas do Senhor, querido, já estava se apagando, se apagou nesse momento. E aí, meu irmão, o que aconteceu? Olha só, começou a surgir no coração de Davi, servo, é o seguinte, vai lá, manda chamar aquela mulher lá. Beleza, até aí tudo bem, né? Mas quando Davi soubesse que aquela mulher era casada, Davi poderia ter parado ali também. Né? Ou não, achei que você era uma moça solteira, senão eu ia tomar você para mim, mas tudo bem, mas já que você é casada, né, pode ir embora. Não, como a chama de Davi já estava apagada, olha só, sabe? A Bíblia diz que um abismo vai chamando outro, a chama do cara já estava se apagando, não estava aonde deveria estar, não estava fazendo o que deveria fazer. E olha só, Davi com certeza sabia, mas mesmo assim foi lá, né, e aquela coisa toda, ficou com a mulher engravida, meu irmão. Manda embora para a mulher embora, e aí você sabe de toda a história. Ela manda dizer, ó rei, eu estou grávida. E aí, poxa vida, como é que eu vou agora arrumar isso que eu fiz? Quer ver? Aí o cara começa, querido, olha, a chama de Davi apagada, a chama do cara apagada. Irmão, o que ele faz? Descobre quem que é o marido, e aonde o marido luta na guerra, e faz o seguinte, manda para o sobrinho dele, o Joabe,
uma carta dizendo o seguinte, aliás, antes, né? Manda chamar aí o Urias aí para mim. E aí chama o marido da mulher. Davi já estava com a chama completamente apagada já, que a perversidade na vida de Davi é tremenda, porque olha só, começa a fazer um banquete pro cara ali, ô Urias, e aí, como é que tá a guerra? Tá tudo bem? E dá-lhe vinho no cara, dá-lhe vinho no cara, dá-lhe vinho, toma vinho, não, pode beber aí, fiz para você aqui, vinho, olha a perversidade da vida de Davi, deixou o cara doidão, bêbado, falou, vai para casa agora, né? Fica com a tua mulher agora. Olha o que Davi pensou, ele vai para casa, ele tem relações com a mulher, e aí o filho é dele. Estou livre dessa culpa, aleluia, Deus é misericordioso, né? A gente começa, querida, sabe, quando está no abismo, quando a nossa chama está apagada, a gente começa a fazer um monte de coisa para justificar a nossa falta de fé, a nossa falta de vida com Deus, a nossa falta de, sabe, a gente começa a inventar um monte de coisa. Aí o cara é tão fiel a Davi que o cara dorme na beira do palácio lá. No outro dia o pessoal fala para ele, o Urias não foi para a casa dele, Davi. Aí, puxa vida, esse cara é demais. Manda chamar o cara, por que você não foi? Eu te trouxe para cá, entendeu? Era para você dormir com a tua mulher, estou te dando essa bênção, né? Estou te dando esse presente no meio de uma guerra tão grande. O que Urias fala para Davi? Fala, rei, eu não poderia estar dormindo com a minha esposa, me alegrando com a minha esposa, tendo o exército do Deus vivo no campo de batalha e a arca do Senhor dormindo no relento. Olha a fidelidade desse servo, olha a fidelidade desse soldado. Davi não contente com isso, Davi queria resolver a situação, a chama do cara já estava apagada mesmo. Davi manda uma carta para o oficial dele lá, coloca o Urias no lugar de maior violência na batalha. E quando ele estiver lá, você se retira para que ele seja ferido e seja morto. Isso aconteceu. Essa maquinação toda de Davi aconteceu. Depois vem a notícia. O Urias morreu. Opa! Deus está nesse negócio. Então agora eu vou tomar a mulher. Chama a viúva. Davi querendo esconder de todo mundo. Chama a viúva lá. Né? Imagina se ele tivesse fazer isso com todas as viúvas. Davi não fez isso com todas as viúvas. Ele fez só com aquela Batseba, porque ele queria encobrir o pecado. A chama dele já estava apagada. E aí, meu irmão, manda chamar a mulher. Vou me casar com você. E está tudo certo. Irmão, o bebê nasce. Aquela coisa toda. Só que Deus, querido, você não consegue se esconder do nosso Deus. A gente não consegue se esconder de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Imagina como que Deus não conhecia a intimidade com esse rapaz. Deus estava sabendo perfeitamente o que ele estava fazendo. Querendo encobrir o seu pecado, querendo encobrir a sua falta de vida verdadeira diante de Deus, querendo encobrir com um monte de coisa, com um monte de mentira. Deus manda o profeta. E o profeta fala para ele lá aquela história, aquela parábola, conta para ele, rei, né, veio aí uma galera muito rica, na casa de um cara muito rico, de muitas posses, e ele foi oferecer um banquete, e ele não quis matar nenhuma das suas ovelhas, ele pegou de um outro servo que tinha lá apenas uma ovelha. Davi foi lá e pegou, esse rico foi lá e pegou essa ovelha, e matou, e serviu no seu jantar. Davi ficou indignado, falou, um cara desse deve morrer, um cara desse tem que ser apedrejado, um cara desse tem que pagar com a vida, onde já se viu tirar uma única ovelha de alguém que só tinha quase nada, e ele mesmo sendo rico, o profeta aponta para Davi e fala, Davi, esse é você. Esse é você. O profeta de Deus, ele sempre vai apontar. Você sempre será, querido, envolvido pela palavra de Deus, pelos profetas de Deus, pelos homens e mulheres de que Deus coloca ao seu lado, sempre para dizer para você o caminho que você está andando, a forma como você está vivendo. E nessa noite, eu estou aqui como enviado de Deus para dizer para você se levantar nessa noite, e estar atento às posturas de Davi, que Davi teve nesse texto, que é o que nós vamos ver a partir de agora, para que essa chama não deixe se apagar na nossa vida, porque quando se apaga, querido, só causa besteira. Quando essa chama se apaga na vida de Davi, um homem segundo o coração, quando essa chama de Deus se apagou, querido, Davi começou a fazer coisas comuns, a pecar,
a errar, tentar cobrir o pecado, tentar esconder e fazer coisas perversas. Quantas pessoas fazem coisas perversas hoje? Por quê? Porque a chama já se apagou. E nós temos falado nesses dias, não deixe, querido, a chama se apagar. E porque se ela se apagar, querido, nós seremos mais uma igreja, mais um chamado evangélico que anda por esse Brasil afora, sabe, envergonhando a palavra do Senhor. Não é esse o chamado que o Senhor tem para nós. Não é esse o chamado que Deus tem para nós. Mas então, querido, como manter viva a chama? Porque você vai olhar, Davi foi pressionado pela palavra de Deus, pressionado pelo profeta. E o que Davi faz? O versículo 1 do capítulo 51 começa. Davi começa a falar com Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado. Sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu a minha mãe. Versículo 6. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. 7. Purifica-me com um hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos, e aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. És a minha língua, e a minha língua aclamará a tua justiça. E aí vem o 15 que nós lemos. O Senhor dá palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão os trairia. Os sacrifícios que agradam a Deus é um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezas. Se queremos manter a chama do Senhor, da presença do Senhor em nós, sempre acesa, sempre viva, vamos manter, querido, pelo poder da oração. Acabamos de falar aqui no vídeo. Se queremos, irmãos, ter uma vida comum, se queremos, irmãos, ser mais um crente evangélico, gospel, da sociedade, como muitos têm aí, é só, querido, você manter distante da tua vida uma cultura, uma vida de oração. Mas se você quer, querido, ser alguém que queima por amor ao Senhor, alguém que realmente é relevante nesta terra e faz diferença, por onde passa, viva intensamente uma vida de oração. Qual o padrão dessa vida? Ou como, pastor, nós vamos manter essa vida de oração? O próprio Jesus nos ensina em Mateus 6,6. Abre lá. Jesus ensinando o povo acerca de oração. Jesus dá algumas dicas maravilhosas nesse texto. Mateus capítulo 6, versículo 6. Isso tem anotado na sua Bíblia. Isso tem grifado. Você tem aí tantas camisetas, tantas coisas falando sobre isso. Mateus 6,6 diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta, ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que te vê em secreto o recompensará. O Senhor nos mostra que todos nós, se queremos ouvir Deus, receber de Deus, ser usado e aprovado por Deus, conhecer o coração de Deus, viver como alguém que realmente queima e tem um coração incendiado por Deus, eu preciso cultivar na minha vida o meu lugar secreto, o meu tempo de estar a sós, onde eu paro com tudo e fico sozinho com Deus.
A oração, querido, é aquilo que nós na palavra de Deus observamos, é o que move o coração de Deus. Oração é a coisa certa a fazer. Pedir, bater, buscar. O tempo inteiro você e eu somos orientados pela palavra e sabe, empolgados por ela, a ter uma vida de intimidade, de oração ao Senhor. Que nessa noite, sabe, a gente possa fazer uma análise real da nossa vida. Ei, como eu estou vivendo? Eu consigo olhar para as crises e entender que eu tenho um Deus que se manifesta nelas? Eu consigo enxergar para minha segunda-feira que começa amanhã e dizer: vem em mim segunda-feira, eu vou vencer, eu vou romper. Ei, vem mais uma semana, eu vou seguir para a glória de Deus. Você consegue fazer isso, querido? Porque não existe dia melhor do que outro. Deus preparou cada dia para vivermos. Se você cultiva uma vida de intimidade com o Senhor, ei, escute, não existe desafio que seja tão difícil para você. Recebemos a visita de um pessoal lá de Pelajegue, lá na casa da minha sogra, Glória de Dourados, para deixar bem claro, tá? Não é Pelajegue não. E os irmãos estão lá, e a igreja lá começou há 5 meses a trabalhar na visão, né, de cuidado, de célula, e envolvendo, já tem 5 meses, e a irmã falava do que eles estão vivendo em 5 meses, e a irmã chorava, e a irmã testemunhava, e pastor, Deus está fazendo, pastor, Deus está alcançando, pastor, está acontecendo as coisas, pastor, a igreja está vivendo uma coisa que nunca vivia, a igreja está orando. Irmãos, enquanto a gente achar que a oração ungida é só do pastor, fala, pastor, bota a mão na minha cabeça, senão a minha semana não vai ser a mesma. Tem gente que pensa aí, vou na cela da irmã Fátima, porque na cela da irmã Fátima, Shibalabadegedera Shebedé, entendeu? Vou na cela da irmã, porque lá, meu Deus, lá Deus brada. Irmão, enquanto você não entender que você precisa cultivar uma vida de oração, de vida com Deus, você sempre será um crente sem vergonha. Escute aqui, querido. Escute aqui uma coisa. Está cheio de gente aí fora. Agora 10 para as 8, tem um monte de gente reunido, tem um monte de gente dentro da igreja. Você está aqui, choveu bastante, e você está aqui, que bom que você está aqui, porque Deus quer falar com você. Você está aqui hoje como? Você está aqui hoje movido pela tua vida na semana de oração, que te fez, sabe, te empolgar de estar aqui nessa noite, porque Deus vai falar comigo, eu vou receber mais de Deus, eu vou estar com os meus irmãos, eu vou ouvir uma palavra que vai mudar a minha vida. Ou você está aqui de uma maneira religiosa, eu vou lá, é domingo, pé de cachimbo é de ouro, bate no touro, touro é valente, entendeu? Você está aqui por quê? Você está aqui por quê? Você está aqui, eu falo para o meu filho, você está aqui por quê? Porque você é filho do pastor? Você está aqui por quê? Porque você é líder de célula só? Você está aqui por quê? Porque você é um membro da célula, se não for lá, meu líder de célula vai me pegar no meu pé. Você está aqui por quê, irmão? Querido, quando a gente começa a ter uma vida devocional, uma vida de intimidade com o Senhor, estar na casa do Senhor é algo que a gente deseja todos os dias. Davi, quando o coração dele estava cheio de Deus e empolgado por Deus, ele falou: Senhor, uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Querido, eu quero que você abra a palavra de Deus no 1 Samuel, abre aí, 1 Samuel capítulo 1. 1 Samuel capítulo 1. Eu quero que você entenda algo aqui nessa noite. 1 Samuel capítulo 1. Versículo 15.
Aliás, do 12. 1 Samuel 1,12. Enquanto ela, Ana, continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tuas servas uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Escute, essa mulher aqui, ela era estéril, ela não podia ter filhos. Isso para uma mulher é terrível. Isso para uma menina que sonha, que cresce brincando com bonequinha, e você vê, é tão bonitinho, porque né, você pega brinquedos, a menininha já tem ali a bonequinha com a mamadeira, né, já brinca, aquela coisa toda, a menina cresce preparando para ser mãe. Ana não podia ser. Se já não bastasse ela não poder ser mãe, ter dificuldades de ter filhos, a outra esposa do marido dela tinha um monte. E não bastasse ela ter um monte, ela ficava ainda zoando com a cara da outra, da Ana. Imagina quando engravidava de novo. De novo, hein? De novo. Estou grávida de novo e você nada, hein? Você é seca, você não serve para nada, hein? Nem para dar filho você serve. Não sei o que. A Bíblia diz que ela importunava Ana. E Ana ficava com o coração angustiado. Tem tantas coisas que deixam o nosso coração angustiado, não é verdade? Tem tanta coisa que deixa o nosso coração apertado. Tem tanta coisa, querido, tem tanta afronta que a gente recebe que deixa o nosso coração pensando em desistir. O marido de Ana amava tanto Ana, sabia da dificuldade dela. Ele dava, sabe, por todos os anos eles iam oferecer o sacrifício anual. E era aquela coisa linda, né? E Ana ia, mas ela não tinha nenhum filho. Ana, ela parte para uma coisa, querido, que se eu e você entendermos isso nessa noite, a minha vida e a tua vida vai mudar. Ana, ela foi para um momento a sós com Deus. Ana, ela foi para um momento secreto com Deus no templo. Não sei, de repente todo mundo estava sacrificando, todo mundo estava lá feliz, e Ana estava lá num canto, perto de um pilar, orando. A Bíblia diz que Ana estava orando silenciosamente. Ela estava orando de forma silenciosa, de repente todo mundo ali estava de repente sacrificando, fazendo tudo aquilo ali, não queria chamar a atenção. Mas Ana estava aqui sozinha com Deus, querendo chamar a atenção de Deus. Mas ela de uma certa forma chamou a atenção do profeta, porque ele olhou para ela e achou que ela estava bêbada. Aí eu pergunto uma coisa para você, meu irmão. Imagina uma pessoa aqui orando silenciosamente, como é o costume de alguns. Por que o profeta ia olhar para ela e achar que ela estava bêbada? Eu nunca vi bêbado assim. Você já viu bêbado quieto? Ontem chegou um aqui no culto da juventude. Eu vou tocar, eu sei tocar violão. Você não vê bêbado quieto, irmão. Você vê bêbado quieto? Vê bêbado comportado? Hã? Os irmãos que eram bêbados aí. Não. Irmão, você não vê. Aquela mulher, querida, ela estava orando silenciosamente. Mas, querida, a atitude daquela mulher chamou a atenção. Não sei se aquela mulher estava... O cara olhou para ela e falou: moça, toma vergonha. Você está na casa, você está bêbada aqui. E ela falou: Senhor, profeta, não chama a tua serva. E a tradução aqui diz de vadia. Eu não estou bêbada não, eu estou com meu coração angustiado. Querida, alguma coisa, ela estava ali rasgando o coração. Ela estava orando. Irmão, aí vem a promessa do Senhor. Quando você se rasga na presença, quando você vai para o teu lugar secreto com Deus, e a sós com Ele você ora, meu irmão, você está com o dono de todas as coisas ali com você. Você está com aquele que abre porta, fecha a porta. Você está com aquele que rasga os céus e desce para te ouvir. Aí a gente fica com o coração angustiado à toa. E aí a gente fica com a nossa vida atribulada de forma boba. E aí a gente vive, querido, uma vida fria, sem graça, como a gente tem falado, de forma superficial, à toa.
A gente não tem uma vida de profundidade na oração e a gente se contenta com tudo que temos, se contenta com tudo que somos. Não, tá bom assim, pastor. Estou entregando meu dízimozinho, eu estou lá na célulazinha, eu estou lá na minha igrejinha, eu estou lá. Não, irmão, desculpa. Deus tem muito mais para cada um de nós, mas você só vai entender realmente o que Deus tem para ti quando você for para isso aqui, ó. Existe um poder na oração. Existe um poder tremendo. Ana recebeu a bênção dela. O profeta falou: pode ir em paz, o Senhor vai cumprir o desejo do teu coração. Quando você vai para o secreto com Deus, Deus fala com você. Deus fala contigo, Deus te revela. Jesus entendia o poder da oração. Eu quero que você abra agora em Lucas capítulo 18. Abra aí. Lucas 18. Jesus entendia isso e estava querendo ensinar os discípulos acerca de oração. Jesus entendia o poder da oração. Jesus tinha uma vida de oração. O ministério de Jesus era pautado em oração. Jesus, antes de começar o seu ministério, ele foi para 40 dias de jejum e oração. Jesus passava o seu ministério o tempo inteiro orando. O tempo inteiro Jesus, depois de terminar tudo, ele ia para o tempo dele com Deus. Eu tenho para mim que o tempo que Jesus tirava a sós com Deus era de madrugada, era à noite. Né? Porque, de repente, era o único momento que ele podia ficar meio sozinho, meio tranquilo. Lembra quando Jesus chama os discípulos para orar e Jesus chega para eles e fala o seguinte: poxa, vocês não conseguem vigiar comigo nem uma hora? Né? Ah, Senhor, que a gente está muito cansado, pesou nossos olhos. Né? De repente, eu não sei, de repente esse tempo que Jesus passava com Deus era de 1 hora à noite. Né? Que Jesus fala: não, acorda, eu quero que vocês orem comigo. Jesus vai depois, de repente, mais 1 hora de oração. Quando volta, encontra os discípulos dormindo. Mas Jesus o tempo inteiro ensinou os discípulos acerca disso. Lucas capítulo 18, você pega um texto maravilhoso. Então Jesus contou, versículo 1, aos seus discípulos uma parábola, para mostrar que eles deviam orar sempre. Diga, orar sempre. E nunca desanimar. Diga, nunca desanimar. Ele diz: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem importava com os homens. Havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer justiça para que ela não venha mais me importunar. Versículo 6. E o Senhor Jesus continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhe fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Jesus ensinando os discípulos acerca da oração, mas não apenas acerca da oração, não só sobre o poder da oração, mas ensinando os discípulos que oração, ela tem que ser uma vida, uma cultura na minha vida, algo que eu faço de forma diária, algo que eu faço de forma intensa. Jesus conta aqui uma parábola de uma viúva que precisava que o juiz julgasse a sua causa. O juiz, a Bíblia diz, ele não temia a Deus e muito menos os homens. E essa mulher importunava aquele juiz. E a Bíblia diz que aquele juiz falou: o que é isso? Eu vou logo julgar a causa dessa mulher, para essa mulher parar de me encher as paciências, para que ela vá embora e não venha me importunar mais. Aí Jesus chama a atenção dos discípulos: ei, acaso Deus é como o juiz? Acaso Deus se parece com o juiz? Claro que não. Olha a pergunta que Jesus faz: acaso Deus vai deixar os teus filhos esperando? Olha só. A resposta que está ali é não. Só que Jesus termina essa palavra de oração, ensinando eles a insistir, a persistir, a permanecer em oração. Ele diz o seguinte: agora, quando Jesus vier, ele encontrará fé, ele encontrará um coração incendiado, ele encontrará um coração que permanece no altar, orando e vivendo uma vida de verdade e de verdadeira intensidade na oração ou não? Porque como que você vai manter a tua fé, querido, acesa, a tua fé forte, se você não mantém a tua vida íntegra de oração?
Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu quero que vocês aprendam. Aprenda comigo. Antes de eu começar o meu ministério, eu fui para 40 dias de jejum e oração. Nós aqui sempre oramos juntos. Vocês sempre me vê saindo às madrugadas para orar. E eu estou contando essas parábolas de oração. Aí a gente cai aqui, querido, na nossa igreja moderna, ano de 2015, maio, o tempo está passando, e a gente fazendo tantas coisas, e esperando cair do céu tantas coisas, indignado porque muitas vezes Deus não fala, indignado porque muitas vezes Deus não opera, indignado porque muitas vezes eu não vejo nada. A pergunta que o Senhor faz é o seguinte: ei, quando eu passo, eu encontro fé? Quando eu passo, eu encontro um coração incendiado? Quando eu passo, eu encontro alguém que queima por paixão por mim? Quando eu vier, quando eu passar os olhos, o Senhor passar os olhos nessa noite, sobre os nossos corações, o Senhor vai encontrar aqui torres de adoração, torres de oração. O Senhor vai encontrar homens e mulheres aqui completamente apaixonados e mergulhados na oração. Ou o que o Senhor vai passar aqui é um monte de pedinte. Ou o Senhor vai passar os olhos aqui e vai encontrar um monte de bebezinho. Papai eu quero, papai eu quero, papai eu quero. Quem que o Senhor vai encontrar nessa noite? Quem que o Senhor vai encontrar nessa noite? Lembre-se, querido, para manter a chama acesa em nós, nós precisamos de uma vida intensa de oração. Mas não basta orar. Orar é a coisa certa a se fazer. Ok, pastor, então a partir de agora eu vou ter uma vida de oração. Ok, mas qual é a qualidade dessa vida de oração? É isso que a gente precisa entender também. A gente pode orar. Tem um homem, um evangelista do passado, Smith Wigglesworth. Você já ouviu falar dele? Ele disse o seguinte, uma coisa: eu posso alcançar em Deus, muito mais em 1 minuto orando com fé, do que passar uma noite inteira orando sem orar a palavra de Deus. Ou seja, existe uma qualidade na nossa oração que eu e você precisamos entender. Não basta orar, beleza, pastor, então agora a partir de amanhã nós vamos começar a orar. Eu quero que você abra em Tiago, capítulo 4, versículo 1. Nós vamos olhar qual que é a qualidade dessa oração, que essa oração tem que ter. Você e eu precisamos aprender, porque não é apenas orar. Orar é a coisa certa a se fazer. Mas como deve ser a qualidade dessa minha oração? Ok, agora pastor, eu vou para um tempo com Deus, vou passar um tempo com o Senhor agora, todos os dias, vou a partir de agora cultivar uma vida de oração, uma vida de intimidade. Mas qual é, querido, a qualidade dessa vida, desse tempo? Versículo 1 diz assim de Tiago 4: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Olha aqui, não tem porque não? E aí nós vamos pedir o Senhor onde? É no momento de oração. Então orar é a coisa certa a fazer. Orar é a coisa que o Senhor quer que eu e você façamos. Mas o texto continua: quando pedem, ou quando oram, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. Aí você faz uma ponte. Calma aí. Orar é a coisa certa a fazer. Cultivar uma vida de oração é a coisa certa a fazer. Se eu quero uma vida avivada, se eu quero uma vida de respostas, se eu quero uma vida mesmo com Deus sincera e verdadeira, uma vida onde a chama do Senhor não se apaga, é uma vida de oração, vai cultivar essa chama sempre acesa. Ok, mas qual é a qualidade dessa oração? Que aí, querido, é o nosso ponto 2 que eu quero que você coloque para nós. Nós vamos conseguir a chama do Senhor sempre acesa pelo poder do... A nossa oração, se não for uma oração com um coração quebrantado, como foi o coração de Davi no texto de 51, Salmo que nós lemos. Davi, quando ele foi confrontado com o seu pecado. Davi, quando ele foi confrontado com a sua realidade de vida podre. Davi, quando ele foi confrontado com o estilo de vida que ele estava vivendo.
Davi, ele não criou justificativas mais. Davi, ele não olhou mais, não, peraí, mas eu sempre fui um guerreiro fiel. Não, Davi rasgou as suas vestes. Davi foi para a presença de Deus. Davi rasgou o seu coração. Davi não olhou mais para si, sabe, com justificativas. Ele abriu o coração e falou: eu sei que eu sou pecador, eu careço, Deus amado, que o Senhor avive em mim a alegria da salvação. Deus, não tira da mim essa alegria. Ele rasgou, ele se quebrantou, e ele diz no versículo 17, que é esse coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Orar é a coisa certa a fazer, mas orar como? Orar com um coração quebrantado. Orar com um coração reconhecendo que Ele é e eu nada sou. É um coração quebrantado, é um coração que entra na presença do Senhor sem armas. É um coração que vai para a presença de Deus sem, sabe, não, Senhor, eu entrego, mas não entrego tudo. Não, Senhor, eu estou aqui diante do Senhor, se o Senhor fizer, eu vou. Ei, irmão, se entregue por completo ao Senhor. A nossa oração tem que estar recheada disso, de um coração quebrantado como o de Davi. Davi rasgou diante do Senhor: o Senhor me conhece, sou pecador desde que nasci, desde o dia que minha mãe me concebeu, eu sou um pecador, Senhor. Davi foi esse homem que nos ensina. Teve um momento na sua vida, querido, que a chama se apagou. E porque ela se apagou, ele cometeu muitos erros. Ele cometeu muitas falhas. Sabe, quando a chama da nossa vida, ela começa a se apagar, a gente começa a murmurar. Pastor não presta mais, essa mensagem é horrível, louvor, meu Deus. Esse irmão, sabe, a igreja é um monte de fofoqueiro. Sabe, quando você começar a ouvir isso aí, que você pode ter certeza de uma coisa: é lâmpada apagada, é chama que se apagou faz hora. Você começar a ouvir isso, se ouvir isso da boca de alguém, que é lâmpada que se apagou, é gente que está com a chama apagada. Apagada. Aí você começa como Davi, a cair, e a tentar justificar, e a tentar, sabe, envolver, cobrir o seu pecado. Tentar enganar Deus, uma coisa que a gente não consegue fazer. Agora, querido, Davi rasgou o coração dele no momento do confronto. E Deus te confronta nessa igreja todos os dias. Você está sendo confrontado pela palavra de Deus nessa noite, a olhar para a tua vida hoje e responder para Deus: como está a sua vida de oração? Como está a sua vida a sós, em particular com Deus? Pastor, a minha vida de oração, eu sou como Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia. A Bíblia diz, nós oramos ontem, falamos de Daniel ontem aqui no culto da juventude. Pastor, eu sou como Daniel, eu oro 3 vezes ao dia. Quando eu me levanto, Deus abençoe meu dia. Quando eu vou almoçar, Deus, obrigado pelo meu almoço. E quando eu vou dormir, Deus, guarda a minha noite. Pastor, eu sou um homem de oração. Valente, eu sou um leão na oração, irmão. Tenho pena. Se as nossas orações que se resumem a isso, não vamos alcançar nada no Senhor. Mas o Senhor está levantando essa igreja como uma igreja que ora. Sempre. Eu falei para o pastor Marcos e falei aqui na última reunião de oração que nós tivemos aqui no final do mês com a juventude. Eu falei, a juventude que hoje ora, sabe, incessantemente, e gasta as noites orando, e gasta o tempo a sós com Deus aqui, essa juventude faz o que faz porque é resposta de oração de muitos que estão aqui. Essa igreja está aqui estabelecida há 17 anos porque é resposta de oração. Você está aqui porque você é uma resposta de oração. Essa igreja sempre foi uma igreja que ora. As irmãs estão aqui intercedendo, orando. Você vai chegar aqui, querido, quarta-feira de manhã, lá da esquina você ouve as irmãs aqui, rasgando o coração, orando, se quebrantando, buscando a presença do Senhor pela tua vida, pela vida dos pastores, pela vida da igreja. Agora, você vai se envolver ou não? Você vai começar uma vida mesmo, uma cultura de oração na tua vida ou não? Você vai fazer da oração um alimento tão importante quanto a pizza que você vai comer daqui a pouco, ao sair daqui do culto? Quanto a janta maravilhosa que você vai comer daqui a pouco? Oração, ela tem essa mesma importância na tua vida?
Porque, querido, enquanto não formos para o secreto com Deus, para a sós com Deus, para onde para tudo. Ontem eu falei para a juventude, e deixa o celular de preferência longe, porque a hora que você começa a orar, todos os grupos de WhatsApp começam a falar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai. Começa. Aí você, peraí, Senhor, só um pouquinho. Aí você vai orar. Aí você quer responder e aí você já perdeu já. Deixa longe, desliga teu celular. Vai. Querido, é só você e o Senhor. De preferência, coloca uma cadeira na sua frente, assim, né? Senta assim, Jesus, senta aqui. Vamos conversar. Vamos estar sós aqui para um momento de conversa importante. Irmão, a história de todos os avivamentos que você foi estudar começou com um povo orando. E aí, que o que nos alegra, pastor, é saber que o seguinte, começou com um pequeno povo orando. E Deus alcançou nações pelo poder do avivamento. Nós estamos aqui porque fomos alcançados por esse povo que ora. Irmãos, para nós finalizarmos, Lucas, você está lá em Lucas ainda? Volta para Lucas lá, você abriu em Tiago, né? Volta para Lucas, e aí você tem no Lucas 18 de novo, Jesus ainda ensinando sobre oração. Jesus, no primeiro momento, mostra para os discípulos que a coisa certa a se fazer é orar. Você tem que orar. E não é aquela oração de, 5 segundos, não. É uma vida de oração. É uma vida de intercessão. É uma vida mesmo, a sós, de tempo gasto mesmo ali, investido ali na oração. E ele continua, né, em Lucas 18, né? Cadê aqui, Lucas 18? Jesus, meu Deus, cadê aqui? Lucas 18? Isso, Lucas 18, 9. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram para o templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Versículo 13. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Eu lhe digo que este homem, e não outro, foi para a sua casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Jesus, no primeiro momento, no início do capítulo 18, ele fala para os discípulos que a coisa certa a se fazer é orar. Você precisa orar, você tem que ser intenso, você tem que persistir. Olha para a mulher lá, para a viúva, ela persistiu em oração, ela não parou, ela continuou ali importunando. Ei, não pare, seja incessante na oração. E ele continua dizendo o seguinte sobre a qualidade dessa oração, como que deve ser? Tem que ser uma oração de forma quebrantada. O fariseu e o publicano, olha que parábola interessante, chega no templo para orar, e está lá o fariseu, o religioso: Senhor, eu sou muito bom, o Senhor sabe como eu sou bom, o Senhor sabe o quanto eu amo, quanto eu entrego o dízimo de tudo, o Senhor sabe, Deus, que eu não sou como este publicano sem vergonha, safado, vale nada esse povo, o Senhor sabe o quanto eu sou bom. E publicano, a Bíblia diz que ele não quis nem olhar para o céu, ele com o coração quebrantado, rasgado, ele dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador, Senhor. Eu sou falho. Jesus vai dizer que esse publicano, que rasgou, que quebrantou o seu coração, saiu justificado. E o outro, que diante de Deus era o cara, né, cheio das poses, não saiu justificado. Você quer se chegar diante de Deus, querido? Chega de joelho já. Já chega se arrastando. Já chega, querido, aqui: Senhor, o Senhor é o dono da minha vida. Chega como Davi, rasgando o coração: Senhor, sabe? Um coração quebrantado é que o Senhor deseja. Amém, querido? A coisa certa a fazer para manter a chama, o nosso coração incendiado, a coisa certa a fazer é orar.
Se a tua oração se resume a isso só que nós falamos, orar de manhã quando acorda, orar na hora do almoço e orar quando você vai dormir, nessa noite Deus está te chamando para algo mais profundo. E se a tua oração, que não, pastor, eu oro de verdade, mas espera aí, se a tua oração é cheia de arrogância, se a tua oração é cheia de Deus, por que o Senhor não faz na minha vida? Deus, por quê? Ô Deus, escuta aí, por quê? Ei, Deus, ei. Como que quem pega Deus pelo colarinho assim e fala, Deus, escuta aqui. Entendeu? Eu sou bom, eu dou dízimo de tudo. Ô Deus, eu não sou como os outros, Deus. Querido, o Senhor te chama para ir para a presença dEle, todos os dias, mas para ir para a presença dEle com o coração quebrantado. E aí, querido, quanto mais tempo você passar sós com o Senhor, menos tempo você vai ter para olhar para qualquer outra coisa que não seja o foco principal do Senhor, que é alcançar as pessoas, adorar ao Senhor e ser uma bênção nessa terra. Fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Amém, querido? Eu quero, nessa noite, a gente não pode terminar um culto como esse sem fazer isso.